Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sinapse Psicologia no ritmo de seu dia. Aqui a gente traduz de segunda a sexta conceitos da psicologia de um jeito acessível, sem perder a profundidade. E hoje vamos mergulhar na história fascinante de como a psicologia se formou lá nos Estados Unidos, né? Começando em meados do século XIX. Temos um texto bem interessante que mapeia essa trajetória. Exato. Então, já se ajeita aí porque o papo de hoje vai mexer com suas ideias. É bem legal ver como tudo começou antes mesmo do primeiro laboratório, sabe? As raízes vêm da filosofia e da fisiologia. Ah, interessante. E como essas áreas assim mais antigas prepararam o caminho para a psicologia? Bom, olha, filósofos como John Locke, por exemplo, já traziam a ideia do empirismo, né? Aquela coisa de que o conhecimento vem da experiência, dos nossos sentidos. Uhum. Aí na fisiologia, no século XIX, teve um salto. Pesquisadores tipo Hermann von Helmholtz conseguiram medir a velocidade do impulso nervoso. Isso foi, uau, revolucionário. Imagino. Mostrou que os processos da mente não eram tão misteriosos assim, que dava para medir, para estudar cientificamente. E daí surgiu a psicofísica, com Weber e Fechner medindo a relação entre o estímulo físico e a nossa percepção. Entendi. Então, essa ideia de medir o mental foi ganhando força. Mas e a psicologia como ciência mesmo, com laboratório e tudo? Quando isso aconteceu? O marco oficial, a gente pode dizer, foi na Alemanha, com Wilhelm Vogt. Ele montou o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, em 1879. 1879, nossa. Pois é, lá ele usava métodos como a introspecção, que era um treino para a pessoa descrever a própria experiência interna de forma objetiva, né? E também medir o tempo de reação, para tentar entender os elementos básicos da consciência. E essa ideia pegou rápido, chegou nos Estados Unidos já em 1883. E como foi essa chegada nos Estados Unidos? Foi só uma cópia do modelo alemão ou teve uma adaptação? Não, teve uma cara bem americana logo de cara. Primeiro, um aluno do Wundt, o Titchener, levou o estruturalismo, que era focado nos conteúdos da mente, tipo o que tem dentro. Uhum. Mas logo apareceu uma abordagem diferente, o funcionalismo, liderado por figuras como William James e Stanley Hall. Eles foram muito influenciados por Darwin. Ah, a questão da adaptação. Exatamente. O foco dudou para a função da mente, como ela nos ajuda a adaptar, a sobreviver no ambiente. É uma visão mais pragmática, né? Mais voltada para a aplicação. O James escreveu o famoso Princípios de Psicologia. Sim, um clássico. E o Hall foi um super pioneiro. Fundou o primeiro laboratório e a primeira revista científica de psicologia nos Estados Unidos e também a APA, Associação Americana de Psicologia, em 1892. Ele até orientou o Francis Cecil Sumner, que foi o primeiro afro-americano a ter um PhD em psicologia no país. Importante lembrar dessas figuras. E imagino que, naquela época, para as mulheres deve ter sido bem mais complicado, né? Nossa, sem dúvida. Uma luta constante. A Margaret Floyd Washburn, por exemplo, foi a primeira mulher a conseguir o PhD em psicologia nos Estados Unidos, lá em 1894. Que incrível! E tem a história da Mary Wheaton Calkins. Aluna brilhante do William James, fez tudo o que precisava para o doutorado em Harvard, mas a universidade se recusou a dar o diploma só porque ela era mulher. Que absurdo! Pois é. Mas mesmo assim, ela se tornou uma pesquisadora super respeitada e foi a primeira mulher presidente da APA. São histórias que mostram bem as barreiras que existiam. Além do funcionalismo, que outras escolas de pensamento surgiram ali? Olha, teve a psicologia da Gestalt, que veio da Alemanha com o Verheimer e colegas. A ideia principal era que a gente percebe o mundo como um todo organizado, sabe? Aquela frase famosa, o todo é maior que a soma das partes. Ah, tipo perceber uma melodia, não só notas soltas. Isso. E depois veio o behaviorismo, que dominou por um bom tempo, com Watson e Skinner. Ah, o behaviorismo, foco total no comportamento observável, né? Mas e a mente? Eles simplesmente ignoravam? Basicamente, sim. A ideia era fazer da psicologia uma ciência mais dura, mais objetiva, tipo a física. Eles argumentavam que a mente era uma caixa preta, inacessível. Então o foco tinha que ser no que dava para ver e medir, o comportamento e como ele é aprendido.
muito influenciados pelo Pavlov e o condicionamento. Entendi. Só bem mais tarde, lá pelos anos 60, é que a psicologia cognitiva veio com força, trazendo a mente de volta para o centro. Gente como George Miller mostrou que dava sim para estudar processos mentais, como a memória, de forma científica. E enquanto rolava essa briga teórica toda, como a psicologia começou a ser usada na prática, no dia a dia das pessoas? Desde cedo já tinha esse interesse. Começaram a desenvolver e usar testes de inteligência, por exemplo. A psicologia entrou nas fábricas, nas empresas, com a Lillian Gilbreth estudando eficiência no trabalho. Psicologia organizacional começando ali? Exato. E a área clínica também deu os primeiros passos com Leitner Whitmer, que abriu a primeira clínica psicológica em 1896. Depois da Segunda Guerra, com a demanda enorme por psicólogos, surgiram modelos de formação mais claros, como o modelo cientista praticante de Boulder e o acadêmico praticante de Vail, que criou o PsyD, mais focado na prática. E a psicologia também teve um papel social, né? Em questões importantes da sociedade. Com certeza. E o papel bem ativo. Muitos psicólogos usaram suas pesquisas para desafiar preconceitos. Os estudos dos Clark, Memy e Kenneth Clark, sobre o impacto da segregação racial nas crianças negras foram fundamentais, sabe? Influenciaram até a decisão da Suprema Corte no caso Brown v. Board of Education. Nossa, que impacto! Sim, e a Evelyn Hooker, com suas pesquisas, ajudou a mostrar que não tinha base científica para tratar a homossexualidade como doença. Foram passos muito importantes, usando a psicologia para promover mudança social. Então, olhando para toda essa jornada, o que fica? É uma evolução muito rápida e intensa, em pouco mais de um século, né? Exatamente. A gente vê uma ciência que nasceu de perguntas filosóficas bem antigas, mas que abraçou o método científico e se diversificou de um jeito impressionante. Ela está sempre nesse diálogo com as necessidades da sociedade, buscando tanto entender a mente e o comportamento, quanto achar soluções práticas e ajudar em questões sociais. Entender essa história ajuda muito a gente a situar a psicologia de hoje, com todas as suas áreas e debates, mostra essa dança constante entre descobertas, demandas sociais e o desenvolvimento da própria profissão. E fica aquela reflexão, né? Se a história e as necessidades sociais moldaram tanto a psicologia até agora, que forças atuais, sei lá, inteligência artificial, saúde mental global, novas formas de entender a neurodiversidade, devem estar direcionando os próximos capítulos dessa história. Fica aí para a gente pensar. Uma ótima pergunta para encerrar. E por hoje é isso, né? Espero que essa viagem pela história da psicologia tenha sido proveitosa. Se curtiu, lembra de seguir o Sinapse no YouTube, Spotify e Deezer. Assim você não perde os próximos episódios. A gente se vê, ou melhor, se ouve, no próximo Sinapse. Até lá!